coração que essa noite é uma noite de trocagem de vestes. Vestes de tristeza serão removidas. E serão trocadas por vestes de alegria. Vestes de fracasso, vestes de cansaço, vestes de frustrações, vestes de desonra por honra. Recandrou Yachá, Requeterebraga Sorebra Cantoria Canaha, Riantrou Candaragache Queterebagarache. As vestes já estão na mão de Deus. Basta você pegar ela, tomar posse dessas vestes. Pai, eu oro, Senhor, pelo meu mano Alberto, que vai estar ministrando aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Que nós possamos estar com os nossos olhos atentos aos seus sinais. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à tua voz, Pai. Nós declaramos, Senhor, as nossas mentes cativas à obediência da tua palavra. Fala poderosamente conosco nessa noite. E usa uma vez mais o teu servo, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? Enquanto esse tempo de louvor, veio uma palavra ao meu coração: paternidade. Sabe, hoje nessa noite, as algemas da orfandade estão sendo quebradas na vida de algumas pessoas aqui. Eu creio que hoje é dia de algumas pessoas entenderem a revelação de quem o Pai que elas têm. O amor de Deus sendo derramado, sendo revelado sobre o coração de algumas pessoas aqui nessa noite. Eu creio. Você crê? Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, pode acender para me ver a cara do povo aí. Eu não estou vendo quase ninguém. Melhorou. Não, melhor apagar. Não, vou deixar aceso aí. Gente, quer dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, né? Ministrando no Verbo Wave, meu Deus. Não é para qualquer um, não. E com um tema muito bom, que é só falar sobre honra, né? Uma questão de honra, como post, não sei se está aí para a pessoa ver, não? Tá. Amém. Aleluia. Vai ser passada a pesquisa agora, Josias? Gente, vai passar uma pesquisa aí, você vai... Quem não for respondendo, vai prestando atenção aqui. Tá bom? Que nós vamos falar hoje. Oi? Se já respondeu, não precisa responder. Só para quem está chegando. É isso aí. Amém. Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai, em todo o tempo. Estamos aqui para aprender do Senhor. Estamos aqui para entender da Tua palavra. Oh, Pai, se revela para nós nessa noite, Pai. Se revela para nós nessa noite. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender, Pai. Oh, Pai, a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita, Pai. Eu agradeço pela vida dos meus irmãos com um coração receptivo, Pai, para receber de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, querido, eu queria falar sobre honra. E sabe, às vezes falar sobre honra nos dias de hoje parece uma coisa do passado, parece que é uma coisa que ultrapassada, mas eu quero dizer que honra é atual, amém? Honra é um princípio da palavra, e a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova todos os dias. Então falar sobre honra é falar sobre um princípio poderoso. Honra é o princípio que atrai a bênção e o favor de Deus sobre nossas vidas. Sabe, se você prestar atenção nos filmes que mais te emocionam, nos filmes que mais faz você chorar, vai ter honra entrelaçada naqueles filmes, porque honra é um princípio poderoso. Você pode prestar atenção em alguns filmes, vai ter honra. Existem filmes, Homens de Honra. Existe um filme que é muito sobre honra, que é Os Últimos Cavalheiros. Quem já assistiu?
Só eu que gosto dessas coisas. E é um filme muito bom. Mas honra é um princípio poderoso. Honra é de fato a chave para atrair a bênção e o favor de Deus sobre nossas vidas, sabe? A área que talvez você não esteja prosperando é porque provavelmente está faltando honra nessa área. Mas hoje nós vamos aprender, amém? Sabe, eu vou tocar em 3 áreas que a honra vai, tem vários outros aspectos, mas 3 áreas. Honra as pessoas à sua volta, honra as pessoas que estão no seu dia a dia, os nossos irmãos em Cristo, pessoas que a gente pode olhar e dizer, essas pessoas não têm nada para me oferecer, mas honra é exatamente isso. Eu honro alguém não com segundas intenções, eu honro alguém porque é um princípio. Um amém, glória a Deus. Eu não honro uma pessoa porque ela merece, eu honro porque é um princípio, independente do que ela faz ou deixa de fazer, independente da posição dela ou não. Eu honro porque é um princípio. Então nós vamos começar honrando as pessoas, honrando nossos pais. Gente, por incrível que pareça, veio alguma pessoa para falar sobre honra aos pais. E honra os líderes, honra as autoridades. Então eu vou tocar nesses 3 pontos. Eu já estou revelando como é que vai ser a minha ministração. Então não vai ter novidade, mas é do Espírito, amém? Porque da palavra já está aqui. Aleluia, sabe? Honra, se você deseja aprimorar a sua vida, esse é o caminho da honra. Lá em Mateus 10, 40, 42, se você tiver sua Bíblia, puder abrir. Um dos significados de honra significa valorizar, respeitar, ter reverência, consideração, amar. Honra é fazer o bem a uma pessoa sem segundas intenções. Lá em Mateus 10, 40 a 42, diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a ele. Se alguém der um copo de água fria, seja o menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Amém? Quando ele fala recebe, eu posso trocar essa palavra por honra. Quem honra um profeta, na qualidade de profeta, eu vou receber a recompensa de um profeta. Quem honra um desses pequeninos, então esse versículo ele fala do profeta, ele fala do justo e ele fala dos pequeninos. Fala de pessoas que estão acima de nós, pessoas que estão do nosso nível e pessoas abaixo de nós. Então a honra ela vai nessas 3 áreas. Amém? Sempre vai haver recompensa. A recompensa de Deus está diretamente ligada à honra. Então já vou apresentar o livro da A Recompensa da Honra. Viram? A Recompensa da Honra de John Bevere. Porque as nossas recompensas em Deus só vão chegar até nós a partir da honra. E a gente vai entender sobre isso. Sabe, Jesus, mês passado eu li os 4 evangelhos, eu fiz um estudo profundo, porque eu estudo, amém? Crente lê a Bíblia. Obrigado, irmã. Eu tenho plano de leitura da Bíblia porque eu gosto, querido. A Bíblia é a palavra de Deus, é a lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. Então é uma coisa que vai me guiar para os meus passos. E eu estava lendo e foi interessante que veio algo novo assim. E eu vi que não era novo, mas se tornou novo para mim. Talvez não é novo para algumas pessoas, mas eu vi que Jesus ele focou exatamente em pessoas. Enquanto os religiosos debatiam, enquanto os religiosos viviam atrás da lei, sabe, Jesus ele focou em pessoas. E ele chamou aqueles religiosos de hipócritas. Homens que queriam fazer tão perfeito, viver uma vida tão perfeita, sem se importar com as pessoas. Jesus curou no sábado, para eles era um escândalo. Sabe, Jesus fez coisas boas que para aquelas pessoas, para aqueles religiosos da época era um escândalo. Mas o foco de Jesus nos 4 evangelhos foi sempre as pessoas. Foi sempre os perdidos. Foi sempre aqueles que a sociedade não considerava. Mas Jesus foi exatamente naquele, porque a palavra de Deus diz que ele confunde aqueles que acham que são, e ele exalta aqueles que... Eu me confundi agora, mas amém. Não vou tentar porque não vai dar certo.
Mas você entendeu, está na Bíblia, vai lá ler. Amém? Então, gente, quando nós honramos uma pessoa, nós estamos honrando aquele que criou. Quando você elogia um quadro, você não está elogiando simplesmente o quadro, você está elogiando o pintor que pintou aquele quadro. Então, quando nós honramos pessoas, nós estamos honrando o Criador das pessoas. Nós estamos honrando a Deus. Amém? Aleluia. Sabe, nós falamos muito sobre ter experiências com Deus e é muito bom, é maravilhoso, devemos crescer ainda mais em experiências com Deus. Mas nós devemos crescer também nas experiências com as pessoas. Amém? Nós se relacionamos com Deus para nos relacionar melhor ainda com as pessoas. Sabe, Jesus ele buscava inspiração em Deus para tocar as pessoas. Aleluia. Ele buscava inspiração em Deus para tocar pessoas. Para escolher os seus 12 apóstolos, ele passou a noite inteira orando. Então, isso mostra que a fonte é o Senhor, mas o fruto é as pessoas. Amém? Sabe, é as pessoas. Pessoas importam para Deus. Pessoas são importantes para Deus. E nós precisamos honrar as pessoas. Sabe, não adianta de nada nós estarmos aqui correndo, se jogando, e amém, glória a Deus, se não amamos as pessoas, se não consideramos as pessoas, isso não vai adiantar de nada, queridos, porque o foco de Deus é as pessoas. O foco de Deus é restaurar vidas. Sabe, Deus vai restaurar a paternidade hoje aqui em muitas pessoas. Aleluia. Sabe que Jesus ele veio mostrar o quanto Deus se importava com as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer um amém quando você estiver com vontade. Eu sei que às vezes fica meio meloso aqui, mas a gente vai. Marcos 11, 25 e 26 diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês recusarem a perdoar seu Pai no céu, o seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. É interessante essa passagem, porque isso mostra que o perdão de Deus está diretamente ligado ao meu perdão para as pessoas. O perdão de Deus para nós está diretamente ligado ao meu perdão para as pessoas. Amém? Aleluia. Não tem como, querido, não tem como eu querer me relacionar, se achar o giraia do espiritual, se eu não toco vidas, se eu não sou uma referência, não vai adiantar de nada. Aleluia. Lá em 1 João 4, 20 e 21 diz: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Aleluia. Sabe, o mandamento de Jesus, ele começou, se a gente for ler os evangelhos, ele começou: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas ele foi evoluindo, ele viu que algumas pessoas não se amavam. Como você vai amar alguém se você não se ama? Então Jesus ele elevou o nível, ele disse: ame o seu próximo como eu vos amei. Esse é o nível da palavra. Amar as pessoas ao nível que Jesus amou. Amém? Aleluia. Sabe, esses dias eu confesso que eu fiquei envergonhado esses dias. A gente estava saindo da lancheria aqui. E um morador de rua, ele se aproximou-se de mim e ele me pediu, irmão, e eu fiquei muito sem reação. Confesso que eu fiquei olhando para ele e ele pediu uma ajuda e eu não respondi, eu fiquei muito constrangido. Acho do meu temperamento ser um pouco... E eu confesso que eu fiquei com vergonha, mas ao mesmo tempo esse rapaz ele se dirigiu para outro irmão meu, da minha, Rodrigo, e o Rodrigo ele teve uma atitude totalmente diferente da minha.
Ele abraçou, ele cumprimentou, ele deu dinheiro, ele perguntou se aquele cara estava bem. E aquele cara falou que ele não queria dinheiro, ele queria simplesmente a atenção das pessoas. Sabe, as pessoas precisam da nossa atenção. Eu confesso que eu fiquei triste comigo, constrangido. Pedi perdão para Deus. Mas graças a Deus pela vida do nosso irmão, que foi sensível, não foi tão grosso como eu. Sabe, às vezes eu saio com o Vagnão, com o pessoal do Missões ali, mas eu fico impactado com o jeito do Vagnão e do Samuel. Porque eles abraçam as pessoas nas ruas como se eles conhecessem desde a infância. Eles tocam as pessoas nas ruas, morador de rua, e as meninas aqui que vão também. Eu confesso que eu fico impactado, eu não evangelizo, eu fico só olhando o jeito deles. Até as meninas falaram que eu sou um evangelista, que não é evangelista, né? Mas tudo bem. Mas eu fiquei impactado, assim, eu fico impactado, eu gosto de ver, porque eles vão, e quando eu penso, não, a gente já vai embora, não, eles ainda acham outros no meio da rua, e param o carro, e querem, e dão mais lanche, traz uma palavra, e traz um abraço. Sabe, isso é honrar as pessoas. Sabe, isso é tocar as pessoas. Sabe, esses dias eu vi uma comparação no podcast do Douglas Gonçalves. E um cara que estava sendo entrevistado, ele falou que ele trouxe a reflexão do Nemo, né? Quando ele foi colocado dentro de um aquário e os outros peixes saíram de perto, né? Porque o Nemo, ele era do mar, ele era de fora, Então, muitas vezes, os crentes hoje estão assim, estão dentro de um aquário. E quando vem um de fora, a gente se distancia. A gente acha estranho. Sabe, nós não nascemos fortes. Crentes fracos. Nós nascemos para ser crentes fortes. Que abraçam o diferente. Amém? Que toca vidas. Que honra as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? Pessoas carregam tesouros dentro delas. Muitas delas não sabem. Mas Deus colocou dentro de cada um de nós um dom específico. Um chamado específico. E o desejo de Deus é que esse dom, você descubra esse dom. O desejo de Deus é que você flua através desse dom. Sabe, talvez você esteja sentado de uma pessoa que carrega um grande dom. Do lado de uma pessoa que carrega um grande dom. Então, honre as pessoas. Você não sabe de quem você está sentado do lado. Sabe, para Moisés, para os israelitas, Moisés era um assassino. Para Deus era um libertador. Amém? Davi era um cara que cheirava ovelhas, um pastor de ovelhas. Para Deus era um rei. Amém? Sabe, Raabe era uma prostituta, mas hoje ela faz parte da linhagem de Jesus. Paulo era um assassino, matava crentes. Para Deus, um dos maiores apóstolos. Alguém que escreveu um texto do Antigo Testamento. Sabe, para pessoas, Pedro era só um pescador. Jesus via a rocha. Jesus via alguém que na primeira pregação 3.000 pessoas se converteram. Então, pessoas são importantes. Você não sabe o que a pessoa do seu lado carrega. Poxa, esse cara sempre teve. Talvez você vai ficar surpreso. Poxa, esse cara sempre teve do meu lado. Olha onde ele está agora. Eu não honrei a vida dele. Eu não queria que isso acontecesse. Amém? Porque pessoas são importantes. Honre as pessoas. Lá em Filipenses 2, versículo 3 e 4, diz assim. Se você quiser abrir, pode abrir, eu espero. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros
mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Sabe, quando nós entendemos e consideramos as pessoas mais importantes do que nós estamos começando a entender o princípio da honra. Se todos nós tivéssemos esse sentimento, esse comportamento de que as pessoas consideraram os outros mais importantes do que nós, sabe, muito problema já estava resolvido. Menos confusão haveria no nosso meio. Menos competição haveria no nosso meio. Menos comparações haveria no nosso meio. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Estão recebendo? E agora eu quero passar para o nosso próximo ponto, que é honrar os pais. E honrar pai e mãe é coisa séria, amém? É coisa muito séria. Em Efésios 1, do 1 ao 3, diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo, sabe, para a nossa vida, e terá vida longa na terra. Sabe, para a nossa vida ser bem sucedida nessa terra, vai depender da honra que nós damos aos nossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Tudo irá bem. E é uma honra dobrada. Honre seu pai e sua mãe, porque é seu primeiro mandamento com promessa. Tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Tudo e vai bem e você ainda terá uma vida longa na terra. Amém? Quem quer ter uma vida longa na terra aqui, fazendo a vontade de Deus, cumprindo seu propósito? Aleluia. Então honre seus pais. Sabe, não é à toa que existem muitos jovens com a vida toda atrapalhada. E se a gente for olhar a raiz do problema, está na desonra. Tudo lhe irá bem, mas se eu não honro, as coisas não vão bem. Então tem muitas pessoas hoje com problemas, e a maioria emocionais, porque não entenderam a honra a seus pais. E vive uma vida atrapalhada. Acerta aqui, erra ali. Quando acha que está indo, está caindo. Quando acha que está indo, está vindo. Uma vida atrapalhada. Mas pela falta de honra. Mas quando nós entendemos a honra, o pai e a mãe, nós vamos entender e fluir naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Sabe, existia um homem chamado Davi, que eu já falei dele. E honrar é servir. E Davi, quando ele foi encontrado por o profeta, Davi estava servindo. Davi estava honrando a seu pai. Davi estava obedecendo uma tarefa que seu pai pediu. Ele era pastor de ovelhas. Ele estava servindo, honrando. Se Davi fosse um cara que não obedecesse seu pai, sabe, Deus, ele te encontra servindo. Deus, ele te encontra honrando. Deus, ele te encontra obedecendo. O seu propósito de vida, ele vai te encontrar na obediência. O teu propósito, ele vai te encontrar quando você estiver servindo. Há quem diga que quem não serve, não serve. Então decida hoje ter um coração de servo e sirva com honra. E teu propósito vai te encontrar. Não interessa onde você esteja. Deus, ele te encontra no meio das ovelhas. Amém? Esse é um exemplo negativo, ou um exemplo positivo de honrar o pai. Mas existem exemplos negativos de honrar o pai. Um exemplo dele é Cã. Quem já ouviu falar de Cã? Poucas pessoas. Quem já ouviu falar de Davi? Todo mundo. É isso que a honra faz. A honra te faz conhecido. Cã era um filho de Noé. E certa vez Noé encheu a cara
Noé estava com os problemas para resolver. Imagina, era o único homem na terra, né? Tu imagina, a viagem estava na mente dele, né? Então ele resolveu, ele disse, para aliviar a pressão, vou beber vinho. E Noé caiu bêbado. E Noé caiu sem roupa, perto da entrada da tenda. E o seu filho Cã, ele viu aquilo. E ele começou a zoar o pai. Ele começou a chamar seus irmãos. Olha o que o meu pai fez, bêbado, caiu aqui, tropeçou. Sabe, desonra ao pai. O pai estava certo? Não, estava errado. Mas o que é que os outros filhos fizeram? Os outros filhos pegaram a capa, eles nem olharam para o seu pai, eles pegaram uma capa, ficou sóbrio e guardaram seu pai. E quando Noé ficou sabendo disso, quando ele ficou sóbrio, Cã recebeu uma profecia de maldição. Que os descendentes dele iriam padecer, os descendentes deles iriam sofrer, que os descendentes dos outros irmãos dele iam tomar conta de tudo aquilo que Cã tinha. E a descendência de Cã é os cananeus, da terra de Canaã. E o que aconteceu com Canaã? Israel invadiu. Israel derrubou os gigantes que tinha lá. E Canaã nunca mais existiu. A descendência de Canaã, de Cã, dos cananeus, nunca mais existiu por um fruto de desonra. Sabe, é sério falar sobre honrar pai e mãe. É sério, porque na antiga aliança, o mandamento da lei, para quem desonrava o pai e a mãe, era morte. A mesma coisa que fosse pego em adultério, era morte. Você não é sério. Talvez você pode falar, mas você não sabe o que meus pais fizeram, você não sabe o que meu pai fez. Olha, a honra é um princípio. Não é por merecimento. Os outros poderiam ter zoado também com Noé, os outros irmãos, mas eles decidiram não. Eles foram obedientes. Amém? Sabe, eu peguei umas frases desse livro aqui, e ele fala assim: honrar nossos pais não é uma sugestão, nem uma recomendação, mas um mandamento. Não podemos desculpar o nosso mau comportamento alegando o mau comportamento dos outros. Deus nos diz para honrar nossos pais, independente do quanto eles sejam bons ou maus aos nossos olhos. Tem muita gente que tem um comportamento difícil e ao invés de ela assumir que tem, ela joga a culpa, sabe? Ela joga a culpa para o pai. Sabe, Deus não te chamou para ser vítima. Deus te chamou para você ser o autor da sua história. Chega de ser vítima do que fizeram ou deixaram de fazer. Jesus não morreu na cruz para você ser uma vítima. Jesus morreu na cruz para você ser mais do que vencedor. Jesus morreu na cruz para você ser justiça de Deus, ser justo nessa terra. Jesus morreu na cruz para você reinar em vida. Então não tem mais espaço para vitimismo. Amém? Sabe, muita gente conhece a história com meu pai. E meu pai, ele saiu de casa e deixou eu, meus irmãos e minha mãe pequenos. E ele trocou minha mãe por outra mulher. E por algum tempo eu tinha 12 anos na época. E eu cresci com muita raiva do meu pai. E a gente passou por certas necessidades. E eu confesso que eu culpava muito meu pai. Eu via as crianças na escola, os adolescentes, que eu já estava com 15, 16, e eu via os adolescentes com roupas melhores, com tênis melhores. E eu tinha roupa que era emprestado, às vezes, de primos. E aquilo doía, porque eu disse, pô, se meu pai estivesse em casa, a gente não estava passando por isso. E eu cresci amargurado, isso resultou em decisões ruins. Mas um dia eu encontrei meu pai. Amém?
E eu entendi o amor de Deus por mim. E eu entendi, eu perdoo meu pai aqui na terra. E hoje eu não preciso carregar mágoas. E hoje eu honro meu pai. Independente, foi decisão dele. Ele decidiu. Mas o princípio é o mesmo. Eu continuo honrando meu pai. Meu pai aqui na terra. Eu amo a vida dele. Quando eu vejo, eu abraço. Porque eu decidi que o perdão de Deus é muito maior. E eu decidi que o meu pai é muito maior. Sabe, quando eu me converti, eu entendi, cara, eu tenho um pai. Eu não estou mais sozinho. Eu tenho um pai que cuida de mim. E quando aquele amor entrou em mim, eu entendi. Eu perdoo meu pai aqui na terra. Sabe, algumas pessoas aqui talvez precisem liberar um perdão. Honrar seu pai e sua mãe, e tudo lhe irá bem. Não seja uma vítima, mas seja um autor da sua história. Amém. Aleluia. Sabe, é muito importante a forma como você trata seu pai, como você trata sua mãe, porque isso fala muito sobre você. E um dos critérios, se eu pudesse dar um conselho, um dos critérios para você se relacionar, para você escolher com quem deve se relacionar, observe como essa pessoa trata o pai. Observe como essa pessoa trata a mãe. Porque a forma que ela trata o pai é exatamente a forma que ela vai lhe tratar daqui a uns dias. Hoje pode parecer tudo as mil maravilhas. Mas até em amizades mesmo, observe como a pessoa trata o seu pai. Porque, meu irmão, se a pessoa não trata bem nem o pai e a mãe que veio colocar no mundo, bem você também não. Por que é que você acha que você é especial? Então, observe. Se você não trata bem seu pai, seja curado hoje, amém? Se arrependa, porque isso vai abrir portas para você. Amém? Aleluia. Está quase encerrando. Oxi. Meu Deus. Aleluia. E agora a gente vai para outro ponto, que é a honra às autoridades e os líderes. Amém? Vocês entenderam aqui em honrar as pessoas, honrar os pais? Amém, glória a Deus. Não está entendendo, Jesus. É um fruto. Romanos 13, versículo 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que instituiu e será punido. Versículo 5. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Dê a cada um que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Então, honrar e respeitar as autoridades faz parte da nova aliança, que é Romanos, amém? A carta da graça. Honrar e respeitar as autoridades. E eu não quero focar nas autoridades, mas nas eclesiásticas. Rapaz, isso quer dizer as autoridades na igreja, amém? Homens e mulheres de Deus. O reino de Deus, ele é um reino. Nossa, que revelação, né? E por que eu falo isso? Porque no reino, é um reino, ele tem autoridades, amém? Ele tem hierarquias. E
cabe a nós se submeter às autoridades, honrar e respeitar as autoridades. Quando estamos honrando um líder na igreja, nós estamos honrando a Jesus. E quando nós estamos honrando a Jesus, nós estamos honrando ao Pai. Amém. Porque Jesus falou: aquele que recebe os discípulos está me recebendo também, recebe o Pai. Jesus falou, está na Bíblia. Então, quando nós consideramos uma pessoa, um líder na igreja, nós estamos considerando Jesus. E bênçãos vão tocar as nossas vidas quando nós honramos as pessoas que estão acima de nós. A forma como tratamos um líder, falamos dele e até pensamos a respeito dele, é a forma como tratamos aquele que enviou. Aleluia. A nossa atitude para com Deus se reflete em nosso comportamento para com os líderes na igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Tenham grande respeito e amor sincero por os líderes na igreja. Amém. Aleluia. Diz assim, lá em Marcos, versículo 1 e 6, diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós, e sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus, ele volta para a sua terra, e se você olhar em algumas Bíblias, está ali: profeta sem honra. O título dessa passagem: um profeta sem honra. E Jesus, por onde ele passava, ele operava milagres, ele fazia maravilhas, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. E ele voltou para a terra dele. E ali não houve honra a Jesus. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Não é que ele não quis. Jesus, ele sempre queria curar, mas ele não pôde. Então isso mostra que a desonra a uma pessoa enviada por Deus vai paralisar o poder de Deus, que é para vir sobre nossas vidas. Quando nós não honramos um homem de Deus, nós estamos paralisando o poder de Deus nas nossas vidas. Mas existe outra situação, lá em Mateus 8, do 5 ao 10, que diz: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre, isso porque basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isto, e eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé com essa em Israel. Versículo 13. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Então nós vemos aqui, aleluia, nem tinha visto que tinha passagem ali. Vimos duas situações, queridos. Desonra, não pôde fazer milagres. Honra, nem precisou Jesus ir lá. Uma palavra. Então esse é o poder da honra, amém?
Quando honramos homens e mulheres de Deus, o poder de Deus começa a agir. Sabe, talvez coisas não tenham acontecido nas nossas vidas porque não honramos ministros do Evangelho que vêm aqui, se preparam, traz uma palavra inspirada, e eu confesso que eu já perdi muita coisa. Às vezes conversinham com outro aqui durante a palavra, brincando. Isso é desonra, querido. Eu me arrependi. Se você vem sentar perto de mim agora com fazer risadinha, não sente. Porque estamos perdendo pérolas, sabe? Estamos perdendo coisas preciosas. Enquanto alguém que se preparou, se dedicou. Eu sei que dá trabalho, a gente que ministra dá trabalho preparar uma mensagem. É uma luta, uma guerra espiritual. Né? E às vezes a gente vem aqui e não dá nem... Fica brincando, outros ficam lá atrás. Nada contra os que estão lá atrás, amém? Recebendo muito mais. Mas, sabe, nós poderíamos estar recebendo muito mais se honrarmos aqueles que estão aqui, que se prepararam, homens e mulheres de Deus ungidos para tocar as nossas vidas. Amém? Não vamos deixar os nossos profetas sem honra, né? Aleluia. Sabe, eu estava vendo uma pregação do John Bevere, e ele falava que ele ficou impressionado com... Não, é nesse livro que ele fala. E ele ficou impressionado. Os evangelistas vão para a África. A maioria fazem cruzadas na África. E lá milagres acontecem como pipoca, né? Pessoas são curadas de forma assim. E ele falou que esses mesmos evangelistas, com a mesma palavra, eles ministram na América ou em outras regiões e não acontece a quantidade de milagres que acontece lá. E ele um dia foi para a África ministrar lá. E ele disse que a honra daquele povo para com ele, ele disse que ficou assustado. A forma como as pessoas trataram ele, a forma como as pessoas honraram ele, a forma como as pessoas se alegraram com a palavra. Então isso faz toda a diferença. O poder de Deus se manifestar. A forma como você honra aquele que está sendo enviado por Deus vai determinar o poder de Deus agindo na sua vida. Amém? Sabe, eu fiquei e isso trouxe uma reflexão para mim. Senhor, eu acho que está aí a resposta porque não estamos vendo tanto milagre no nosso meio. Sabe, estamos esperando por um avivamento, mas se não tiver honra, não vai acontecer avivamento. Aqueles milagres vão acontecer a partir do momento que a gente decide honrar aqueles que são enviados por Deus. Amém? Meu Deus, está um silêncio aqui ensurdecedor. Sabe, a honra, ela não é por merecimento, como eu já falei, mas é por obediência. Saul foi um cara muito chato na vida de Davi. A Bíblia diz que dos 16 até os 30 anos, Saul procurou um jeito para matar Davi. E era um rei. E Davi teve inúmeras oportunidades para matar Saul. Mas ele tinha um homem segundo o coração de Deus. Ele disse: eu não vou tocar no servo do Senhor. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou desonrar o rei. Teve uma situação que Davi chamou muitas vezes e o cara estava tentando matar ele. Sabe, as oportunidades muitas vezes aparecem para a gente fazer justiça própria. Mas quando a gente faz justiça própria, a gente está impedindo a justiça de Deus. Davi, ele entendeu: não, eu espero pela justiça de Deus. Eu não vou tocar nesse homem. Sabe, o comportamento de Davi diante das perseguições de Saul
promover ele ao trono. Amém? Porque uma promessa ela vem até nós, mas existe um processo até chegar nessa promessa. E esse processo vai ter provas. E é nessas provas que nós precisamos ser firmes. É nessas provas que precisamos ter um coração segundo o coração de Deus, para poder alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Sabe, Saul, ele era um rei, mas foi um homem que ele não soube lidar com os problemas interiores. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. E nós nascemos em Cristo, e nascemos de novo em Cristo para reinar em vida. Amém? Mas nós precisamos ter a mentalidade de rei. Ser rei, ser uma mentalidade de rei, podemos acabar como Saul. Saul, quando ele foi ungido rei, o profeta foi na casa dele e ele falou: não, eu sou o menor, eu sou o mais baixo da menor tribo, a casa mais pobre é a minha. Sabe, às vezes tentar se diminuir não é justificativa. Tentar se diminuir não é humildade. E Saul foi ungido rei com essa mentalidade. E ele não renovou a mente. Não renovou a mente com a palavra. É tanto que teve uma situação que as pessoas começaram a aplaudir Davi e ele ficou com ciúmes. Sabe, a pessoa que não anda em honra provavelmente é alguém que não tem a mentalidade de rei. Porque um rei, ele não se preocupa com elogios. Um rei, ele não baixa a cabeça para a rejeição. Um rei, ele sabe quem ele é. Independente do que as pessoas falem ou deixem de falar. E um rei, ele honra, amém? Que hoje nós venhamos ter uma mentalidade de rei. Que a nossa mente venha a ser renovada como o rei Davi, amém? Um homem segundo o coração de Deus. Temos de fazer o bem. 6, 9 e 10 diz: portanto, não nos cansemos de fazer o bem no momento certo. Não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos. E medite um pouco no que foi falado nessa noite. Traga ao seu coração áreas da sua vida que talvez esteja faltando honra. Áreas da sua vida que talvez não estejam prosperando. Som do seu coração. Senhor, o que é que está faltando? Senhor, o que é que eu preciso fazer? Aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Traga à memória situações, coisas que precisam ser resolvidas. Sabe, hoje é uma noite de perdão. Hoje é uma noite de mentes renovadas. Aceite hoje a sua filiação. Deus hoje está te chamando para perto. Sabe, Deus é aquele que abraça. Eu sei que a gente já fluiu, mas a gente pode fluir mais. A fonte é inesgotável. Amém?